Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No fim de 2022, os diretores do Grupo Econômico 123 Milhas sabiam da inviabilidade do modelo de negócio com a venda de pacotes da linha Promo e, mesmo assim, optaram por manter as atividades. Mais de 800 mil pessoas foram lesadas. O caso da 123 Milhas voltou a ganhar destaque. A Justiça de Minas Gerais acatou a denúncia do Ministério Público do Estado e tornou réus os 5 sócios e gestores do grupo. E o tema volta a chamar a atenção em um momento importante. A alta temporada de férias está chegando e os consumidores estão planejando ou já contratando suas próximas viagens. Entre novembro de 2024 e fevereiro de 2025, o turismo brasileiro deve faturar mais de 150 bilhões de reais, segundo o Ministério do Turismo. Como se proteger e evitar problemas com agências de viagens e plataformas digitais? Agências físicas são mais seguras? Quais são os cuidados na hora da compra? Para tirar nossas dúvidas, o JR 15 Minutos convida o advogado e especialista em direito do consumidor e direitos dos passageiros aéreos, Vitor Guglinski. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, Luiz. É um prazer estar aqui no JR 15. Eu espero contribuir aí com nossos ouvintes. Quem nos acompanha nessa entrevista também é o Luiz Casoni, repórter da Record em Minas Gerais. Casoni, 5 sócios que controlam a 123 Milhas foram denunciados. O Ministério Público acusa os empresários por quais crimes? Olá, Fara. Segundo o Ministério Público, os denunciados causaram um prejuízo de mais de 2 bilhões e 400 milhões de reais a consumidores e credores. Eles também teriam lavado mais de 11 milhões de reais por meio da empresa de publicidade. Eles respondem por crimes como lavagem de dinheiro, fraude e indução de consumidores a erro. As penas podem passar de 30 anos de prisão. O Jornal da Record conversou com a Ellen, uma das vítimas da empresa. Há 18 meses, ela comprou 10 passagens aéreas para ela e para os primos. O destino seria o Rio de Janeiro. Simplesmente não leva em consideração, além do prejuízo financeiro, o nosso dano emocional. Em nota, o grupo 123 Milhas negou que tenha praticado qualquer crime ou que tenha agido de má-fé contra clientes. O grupo afirmou ainda que os gestores estão contribuindo com as autoridades. No caso da 123 Milhas, o que levou um esquema tão grande a passar despercebido por tanto tempo? Luiz, é difícil a gente fazer qualquer afirmação aqui, cravar, de forma peremptória, de forma muito categórica, os motivos que levaram a esse esquema. A internet, na verdade, ela favoreceu o comércio eletrônico, a publicidade. Você vê que a publicidade hoje ela é muito mais direcionada ao consumidor de uma forma muito mais sofisticada, muito mais específica, principalmente após o advento aí dos algoritmos, que analisam os perfis de consumo, as pesquisas dos consumidores na internet. E no caso aí da 123 Milhas, nós já tínhamos aí há pouco mais de uma década o sistema de compras coletivas. Algumas empresas no Brasil já exploravam esse modelo de negócio que funcionava basicamente de forma que vários consumidores, ao mesmo tempo, adquiriam ali um mesmo produto dentro de uma janela de tempo e que favorecia ao fornecedor montar ali pacotes de viagem, no caso aqui falando das viagens especificamente, favorecia aí o fornecedor a montar pacotes de viagem encontrando preços mais acessíveis, mais baratos. E claro que um dos atrativos para o consumidor é exatamente o preço. Quando o fornecedor ele transmite ali publicidade, ele faz a publicidade dele, uma das principais informações que ele utiliza para poder conquistar aquele consumidor é exatamente o preço do produto ou do serviço que está sendo ofertado. Então isso com certeza, nesse sistema de compras coletivas, isso foi muito útil para esse tipo de fornecedor. Mas cravar o que levou realmente a 123 Milhas a utilizar, a formar aí, pelo que o Ministério Público de Minas Gerais identificou, um esquema até criminoso,
né, é difícil para a gente afirmar. Agora, doutor, a alta temporada de férias já chegou e, de acordo com o Ministério do Turismo, o setor deve faturar mais de 150 bilhões no período, a maior receita dos últimos 10 anos. Com esse crescimento, quais desafios o setor enfrenta para garantir a segurança dos consumidores? Luiz, o principal desafio, né, que o setor vai enfrentar é exatamente cumprir com o que foi prometido ao consumidor. Existe no Código de Defesa do Consumidor uma norma, uma regra que protege o consumidor no sentido de obrigar o fornecedor a garantir que o consumidor terá acesso ao que ele contratou nos exatos termos do que foi ofertado. Então, se o fornecedor ele promove ali uma publicidade, essa publicidade ela tem que ser verdadeira. Ela tem que conter ali dados verdadeiros, ela não pode conter ali dados em letras miúdas, ela tem que ser transparente, enfim, ela tem que ser uma publicidade franca, de forma que o consumidor, né, imediatamente identifique aquela comunicação mercadológica como uma tentativa de oferecimento de produtos ou serviços ao consumidor. Falando em passagens aéreas, muita gente usa, redes sociais, internet para pesquisar preços e muitas vezes os voos estão mais baratos em plataformas pouco conhecidas. É possível conferir se aquela empresa é confiável e se vale a pena aproveitar a oferta anunciada? É possível sim, Luiz. O consumidor hoje ele tem diversos mecanismos, diversas formas de fazer essa conferência. Nós temos, por exemplo, os PROCONs, em primeiro lugar, até por força de lei, os PROCONs brasileiros eles são obrigados a manter um cadastro que nós chamamos de cadastro de reclamações fundamentadas. O que são essas reclamações? São reclamações que efetivamente foram verídicas, foram conferidas pelos PROCONs e eventualmente até sancionadas, né? Houve até ali uma punição ao fornecedor. Isso forma, esse cadastro é uma espécie de lista negra de maus fornecedores. Então o consumidor pode se dirigir a um PROCON no seu município e verificar se aquela empresa ela está nesse rol, né? Quantas reclamações existiram contra ela, quantas foram efetivamente resolvidas, quantas não foram resolvidas, o tipo de reclamação. Esse mesmo sistema você encontra também num site chamado Reclame Aqui, né? Que acredito que a maioria dos ouvintes aí conheça. O Reclame Aqui também faz essa estatística, ele demonstra lá se a empresa tem reclamações, qual o número de reclamações, qual o percentual de resolução dessas reclamações. Nós temos também o site do consumidor.gov.br, que é um serviço do Ministério da Justiça, né? Ele é vinculado ao Ministério da Justiça, ao Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor e à Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, a Senacom. E o consumidor.gov.br também traz exatamente esse tipo de estatística. Bom, quando se negocia um pacote de viagens, são muitos itens comprados em conjunto. Passagens, hospedagem, aluguel de carro e até passeios. Qual é a importância de ter todo o detalhamento do que está sendo contratado para evitar problemas futuros? Importantíssimo que ele tenha isso tudo detalhado. Inclusive, conforme eu falei, ele é obrigado, o fornecedor é obrigado a contratar, fazer esse fornecimento nos exatos termos da oferta que foi veiculada. Sob pena de quê? De o consumidor não obtendo isso, ele ter o direito de executar, requerer o cumprimento forçado da oferta nos termos do Código de Defesa do Consumidor e exigir que o pacote de viagem seja cumprido naqueles exatos termos. Então, o consumidor, quando contrata um pacote, ele pode, inclusive, fazer uma consulta junto ao próprio estabelecimento que compõe aquele pacote para verificar se essa reserva que foi feita pela agência de viagens, ela realmente foi efetivada. Porque acontece muitas vezes o quê? De o consumidor contratar, ele receber uma confirmação da agência de viagem, mas efetivamente a agência não ter providenciado a reserva. Ou então ter providenciado a reserva em hotel diferente, ter providenciado a locação de um veículo diferente, faltar ali algum passeio que foi prometido no pacote. Então o consumidor deve ficar atento a esse tipo de contratação, sim. Bem, se tratando ainda da importância de documentar toda a transação,
Mesmo as promessas feitas por troca de mensagens devem ser guardadas? Elas podem servir de prova num eventual processo na justiça? Com certeza, podem servir de prova sim, porque o nosso ordenamento jurídico, ele privilegia o princípio da boa-fé. O que é a boa-fé entre os contratantes? É exatamente um dever ético, um dever de probidade, de boa conduta entre as partes, de conduta leal. Então, mesmo que o consumidor não tenha o cuidado de exigir um documento formal do fornecedor, de uma companhia aérea, de uma agência de turismo, essas conversas de redes sociais, conversa pelo WhatsApp, e-mail, isso tudo serve para fundamentar, né, para lastrear a existência de um contrato de fato entre as partes. Agora, golpes envolvendo as chamadas ofertas imperdíveis e preços muito abaixo do mercado continuam a atrair vítimas. Existe alguma orientação para ajudar os consumidores a identificar preços realistas e seguros ao planejar suas viagens, doutor Vitor? Existe sim. O que essas empresas fazem, Luiz, é o que a gente chama de engenharia social. Ele justamente, esse tipo de fornecedor, ele pega ali na fraqueza do consumidor. Ele quer fazer com que o consumidor acredite que ele está levando vantagem naquela contratação. E, obviamente, como eu falei, o preço é um dos principais atrativos. Então, tem sim que desconfiar, tem que fazer uma pesquisa de mercado, verificar ali qual que é o preço médio que, por exemplo, as agências de turismo tradicionais, mais conhecidas, quanto que elas estão cobrando ali por um pacote semelhante, né? Verificar se aquela empresa ela tem CNPJ, isso é fácil de verificar também na internet, através do Google, verificar se ela tem o estabelecimento físico, e mesmo que não tenha estabelecimento físico, ela tem que ter uma regularidade jurídica, né? Que é exatamente a inscrição dos atos constitutivos dessa empresa na junta comercial. Muitas vezes, vítimas de golpes em viagens acabam tendo que arcar com custos que não estavam previstos, perdem dias de folga ou das férias e têm ainda sonhos destruídos. Além de lutar para recuperar o dinheiro gasto, a Justiça reconhece esse tipo de dano moral enfrentado por turistas enganados? Sim, a Justiça brasileira reconhece a existência de danos, né? Tanto o dano material, né, que é o dano patrimonial, quanto os danos morais, inclusive hoje também o dano que a gente chama de dano temporal, que é o tempo que o consumidor perde, que ele desperdiça para tentar resolver aquela situação de consumo que ele não causou, né? Aquele problema que ele não causou, mas sim o fornecedor. O cuidado que o consumidor deve ter é de, o máximo que ele conseguir, reunir provas nesse sentido, né? Então, é como a gente já falou há alguns minutos atrás. Guardar as conversas de WhatsApp, troca de e-mail, qualquer tipo de comunicação mantida com esse tipo de fornecedor que vai servir depois para embasar uma ação, né, uma ação civil de dano material, de dano moral, e conforme o caso, se for um golpe mesmo, né, se tiver envolvido aí um crime contra esse consumidor, embasar uma ação penal, né, na justiça criminal. Doutor Vitor, muitos consumidores desconhecem as ferramentas de denúncia e proteção existentes. O senhor citou algumas aqui. Se o consumidor se sentir lesado, além da opção de entrar na justiça, a quem mais ele pode recorrer? Ele pode recorrer, como eu disse, né, aos PROCONs, né, que estão presentes em vários municípios brasileiros, às vezes até nas próprias câmaras legislativas também tem esse serviço. Pode recorrer aos serviços eletrônicos, aos serviços virtuais, como o consumidor.gov.br, o Reclame Aqui. Conforme o caso, se ele tiver desconfiado ali de algum golpe, de algum crime, recorrer até às delegacias de polícia, porque o Código de Defesa do Consumidor prevê algumas figuras criminais, né, crimes contra as relações de consumo, fazer um boletim de ocorrência, né, registrar isso de todas as formas possíveis. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos e eu agradeço a participação de Vitor Guglinski, advogado e especialista em direito do consumidor e direitos do passageiro aéreo. Doutor, muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Luiz. Agradeço também a presença do repórter da Record em Minas Gerais, Luiz Casoni. Valeu, Casoni. Obrigado pelo convite, Fara. Muito obrigado. Um abraço a todos.
Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Isabela Santos e Yasmin Logrado, sonoplastia de Diego Marcondes, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá!